Pois bem, falemos um pouquinho sobre como esse calor pode ser trocado entre corpos. Toda vez que houver uma diferença de temperatura entre corpos, vai haver uma diferença de energia entre os corpos. Resultado, teremos um fluxo de calor do corpo mais quente para o corpo mais frio. Pelo menos esse é o fluxo espontâneo de calor. Vamos começar com a forma mais simples de troca de calor, a condução. A palavra condução é para representar contato. Aqui eu coloquei um conceito possível. Condução ou contato é a troca de calor gerada pela diferença de oscilação dos átomos do corpo. Como assim? Vamos ver esse exemplo para explicar melhor. Aqui eu tenho uma pessoa segurando uma barra de metal e uma das extremidades dessa barra está em contato com a chama de uma vela. Bom, essa chama vai pegar os átomos que estão aqui próximos a ela e vai fazer o quê? Vai aumentar a vibração deles, porque essa chama, como está em contato com a barra de metal, está fazendo com que os átomos dessa barra de metal vibrem mais. Maior vibração quer dizer maior temperatura. Logo, nós teremos mais energia. Resultado: esses átomos que estão mais próximos vão começar a oscilar mais, a vibrar mais, e vão fazer os átomos que estão próximos, aqui nessas regiões, eles estão oscilando pouco. Mas como os átomos que estão na extremidade da barra passaram a oscilar mais, eles vão fazer os outros átomos oscilarem também. Resultado: um átomo vibra, que vibra outro, 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 até que todos os átomos dessa barra, em algum momento, passarão a vibrar igualmente, a ter a mesma temperatura. E é assim que o calor vai acabar fluindo por essa barra, graças à diferença de oscilação dos átomos. Vamos ver mais um exemplo. Eu tenho aqui o exemplo do isolamento térmico. Aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos um cachorro que está com um cobertor. O que o cobertor faz? Perceba que o ar do ambiente aqui costuma ter uma temperatura menor. O ar costuma ser mais frio, enquanto que o corpo do cachorro costuma estar a uma temperatura maior, assim como o nosso corpo é mais quente em relação ao ar. O dos cachorros também é. O corpo dos cachorros também é mais quente. Resultado: como o cachorro é mais quente, ele tende a liberar calor. O que o cobertor faz é bloquear esse calor, é evitar que ele seja trocado com o ar. É como se o cobertor fizesse o calor ficar preso ali e o corpo do cachorro reabsorve esse calor. Então o cobertor atrapalha o fluxo de calor. E é por isso que o cobertor dá a sensação de esquentar. O cobertor não esquenta. O cobertor, na verdade, isola. Ele é um isolante térmico. Mas como é que é isso? Como é que funciona esse negócio de isolante? Como é que o cobertor pode ser isolante? É porque as suas moléculas, elas apresentam resistência à oscilação. Então, a energia que o cachorro libera faria o cobertor oscilar mais. E aí, o cobertor ficaria quente, tão quente quanto o cachorro. E aí, o cachorro faria o cobertor ficar tão quente quanto ele. Consequentemente, o cobertor, tão quente quanto o cachorro, iria trocar calor com o ar. Mas como as moléculas do cobertor, elas oferecem resistência ao aumento de vibração, ela não consegue esquentar. O corpo do cachorro não consegue esquentar o cobertor. O calor fica retido dentro do cobertor, o cachorro reabsorve e aí esse cobertor atrapalha o fluxo de calor. Ele não esquenta, ele evita a troca de calor com o ar. Tanto no caso do cobertor quanto no caso da barrinha, nós temos troca de calor graças à agitação de moléculas dos átomos. Por isso é uma condução. Bom,
casas utilizam isolantes térmicos, como isopor nas paredes, para garantir que durante o inverno elas não fiquem tão frias. Iglus, por exemplo, utilizam gelo para evitar a troca de calor com o meio ambiente. O gelo funciona como isolante nesse caso. Lá dentro, as pessoas liberam calor. E aí, como o gelo tende a absorver esse calor e a derreter, ele não deixa esse calor ser trocado com o ar frio do lado de fora. Resultado, sem esse fluxo aqui de calor para fora do iglu, a parte interna dele fica a uma temperatura mais elevada do que a parte de fora. Então, no final das contas, os esquimós não passam frio dentro dos iglus. Outra maneira de trocar calor é através da convecção. Nós temos a troca de calor através de massas de fluidos com diferentes densidades. O que acontece é que quando nós pegamos, por exemplo, um ar quente, suas moléculas apresentam maior temperatura. Logo, elas também apresentam maior vibração. E por isso, essas moléculas tendem a ocupar um volume, um espaço maior. Com o aumento de volume, nós temos uma redução na densidade. E aí, o ar quente, por ser menos denso, ele tende sempre a subir. Por outro lado, temos o ar frio. No caso do ar frio, nós temos uma menor temperatura, logo a vibração das moléculas tende a ser maior, logo a vibração das moléculas tende a ser menor, então elas tendem a se espalhar menos, logo elas ocupam um volume menor. Por causa disso, a densidade da massa de ar é maior. Como resultado, o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. E por isso nós dizemos que o ar frio tende sempre a descer. Por isso o ar-condicionado fica na parte de cima da sala, porque ele libera ar frio e esse ar frio tende a descer pela sala. O ar quente tende a subir e isso vai gerando uma corrente de convecção, ou seja, um movimento de massas de fluidos de densidades diferentes. Bom, é por isso que nas saunas joga-se água quente no chão. Essa água quente tende a subir, porque o ar quente é menos denso. Quando nós vamos esquentar a água numa chaleira, por exemplo, o fogo aquece a água e ao esquentar as moléculas tendem a subir, criando uma corrente ascendente de movimento. Por isso que você vê bolhas estourando na parte de cima da água. É o ar que está subindo junto com a água. E aí, à medida que ele esfria, ele tende a descer na chaleira. E aí isso gera movimento de convecção. Nas praias, a convecção é que explica as brisas, os ventos. Como assim? Durante o dia, a luz do sol vai aquecendo a areia e aí o ar quente acima da praia tende a subir. O ar é aquecido, sobe e aí lá no mar a água ainda está fria, o ar em cima do mar está mais frio. Com a subida do ar quente, forma-se uma região de menor pressão e essa região tende a puxar o ar que está acima do mar, gerando um movimento em direção à praia, chamado de brisa marítima. É causado pela diferença de densidade do ar. A mesma coisa acontece na geladeira. Nós temos ar quente e ar frio se movimentando. Por isso o congelador fica na parte de cima da geladeira. Por último, nós temos a irradiação. Nós temos uma troca de calor através de ondas eletromagnéticas, ou simplesmente por energia. Luz, calor, infravermelho, ultravioleta, tudo isso gera aquecimento por irradiação. É pura energia que se espalha
pelo espaço e vai esquentando os objetos. Quando, por exemplo, nós colocamos a mão próxima de uma fogueira, mesmo sem tocarmos o fogo, nós sentimos o calor fluindo através de energia se espalhando pelo espaço. É a irradiação acontecendo. É importante dizer que a irradiação é a única forma de troca de calor capaz de aquecer através do vácuo do espaço. Para que tenhamos condução, nós precisamos de moléculas em contato umas com as outras, e no vácuo do espaço nós não temos nada. Na convecção, nós precisamos de gases se movimentando, fluidos, pode ser líquido também, se movimentando, o que nós não temos no espaço. Portanto, no espaço, apenas a irradiação, pura energia, se espalha pelo espaço. A irradiação é que explica alguns fenômenos importantes. Por exemplo, termômetros que são usados para medir temperatura à distância são termômetros de radiação. Essa chaminé, por exemplo, está liberando uma radiação invisível chamada infravermelho. Esse infravermelho é um nome técnico que nós damos para calor. Esse calor viaja da chaminé até o sensor e o sensor faz a leitura, colorindo artificialmente as partes da imagem de forma a mostrar onde tem mais e onde tem menos calor. O aquecimento do nosso planeta também é garantido pela irradiação. O Sol envia ondas eletromagnéticas e a Terra, ao absorver essas radiações, é aquecida. Também por isso nós temos o efeito estufa. Afinal de contas, a camada da atmosfera, na nossa atmosfera nós temos gases que são liberados pelo ser humano. Alguns desses gases bloqueiam a saída da radiação. Como vocês podem ver na imagem, a radiação incide na superfície, reflete e depois ela é refletida novamente pela atmosfera, sendo reabsorvida pela Terra. Ou seja, aqui houve um aquecimento do nosso planeta. Quando ela bate aqui e volta, aqui há um segundo aquecimento do nosso planeta. O efeito estufa, ele garante que a temperatura do nosso planeta se mantenha elevada. É um fenômeno natural, nada negativo, a não ser que ele aconteça em excesso. Por isso, o risco do efeito estufa amplificado pelo homem. Se nós liberamos muitos gases do efeito estufa na atmosfera, nós intensificamos esse efeito e podemos gerar mais aquecimento no nosso planeta. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria muito, muito baixa.